E já estamos de volta ao Saúde em Dia. Esta é a última parte do nosso magazine diário aqui do S+, e dedicamos agora esta última parte precisamente a explorar o que vai na cabeça de quem procura a cirurgia plástica e esta busca pelo corpo perfeito. É a nossa convidada, a psicóloga Bárbara Ramos Dias, que nos vai precisamente ajudar a entender o que leva a este comportamento. Doutora Bárbara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco no Saúde em Dia. Esta busca pelo corpo perfeito é sobretudo uma questão cultural? Estamos muito agarrados a padrões de beleza? Sim, estamos muito agarrados a padrões de beleza, para além da procura também do reconhecimento e da autoestima. Portanto, para além de sermos bons profissionais, de sermos bons pais, bons filhos, ainda temos que ter um corpo perfeito, segundo aqueles padrões ideais. E por isso parece que a autoestima só fica preenchida com esse ideal que nós construímos. Pode ser considerado um transtorno? Ou melhor, em que casos é que pode ser considerado um transtorno? Sim, torna-se um transtorno quando nos impede de viver a vida do dia-a-dia, ou seja, quando nos limita a nossa qualidade de vida, quando deixamos de fazer coisas em prol de... O mesmo se passa, por exemplo, com a compulsão pelo ginásio, ou até a bulimia ou a anorexia, portanto é uma perturbação do comportamento. O que é que acontece? A compulsão é de tal forma que nos impede de viver o nosso dia-a-dia. Então, desmarcamos jantares, desmarcamos almoços, não vamos ao cinema, não fazemos habitualmente aquilo que estamos habituados em prol da tal beleza, em prol de nos sentirmos bem e de estarmos bem perante os outros. Isto acontece com mais frequência em homens ou em mulheres? 92% mulheres. Portanto, a prevalência é muito maior nas mulheres. Há uma pressão social muito grande? Sim, a pressão é que, para além de termos a nossa profissão, de termos todo o nosso dia-a-dia de correria, de trânsito, de tratar da casa, é ainda sermos bonitas e sentirmos-nos belas. E, portanto, muitas mulheres não conseguem reagir ou lidar com esta situação, e o que fazem é procura sempre insano de ser melhor, de parecer melhor, de estar sempre bem, causando isso baixa de autoestima, irritabilidade, muitas vezes até depressões, a procura de constantes operações plásticas na busca do corpo perfeito, coisa que não é ali muitas vezes que está a resposta, mas sim no interior, portanto é uma coisa que deve ser trabalhada de dentro para fora. E por isso muitas vezes as operações recorrentes chamam-nos a atenção e são muitas vezes sinais de que alguma coisa não está bem. Como é que se trabalha a nossa relação com o espelho? Primeiro que tudo, percebendo e aceitando o nosso corpo, tendo a percepção exata de qual é o nosso corpo, porque a maior parte das vezes existe uma distorção corporal, assim como na bulimia e na anorexia. Portanto, as pessoas veem-se de forma diferente ao espelho daquilo que são na realidade. E então, o importante aqui é trabalharmos, lá está, a imagem corporal, a autoestima, a confiança, para que a pessoa se sinta tranquila, para que a pessoa aceite quem é, aceite até as suas falhas e perceba que faz parte do amadurecimento, do envelhecimento, algumas das marcas da idade, não é? Muito embora muitas das operações estéticas também ajudam no sentido da melhoria da autoestima. Lembro-me de algumas pacientes dizerem-me em tom de brincadeira: "Oh Bárbara, eu não sabia que a autoestima se comprava", a seguir a fazerem uma mamoplastia. Portanto, claro que a operação plástica e a cirurgia plástica ajuda muito também a nível da autoestima. Agora, deixa de ser... começa a ser patológico a partir do momento em que nos impede de viver o nosso dia-a-dia e em que vivemos em função de... Sim, porque também tem um lado positivo, o lado claro de, enfim, nos sentirmos melhor, exatamente, e elevar a autoestima, tem as suas vantagens. É como estava há pouco a dizer, parece que comprei a autoestima, e de facto é verdade. Outro caso também é, por exemplo, as crianças que têm as orelhas muito grandes, e também já me aconteceu em alguns adolescentes. O que acontece é que o facto de serem operadas e fazerem a operação ficar com as orelhas mais pequenas também mexe imenso
criança interfere imenso com a autoestima deles. E, portanto, é outra das vantagens, Exato. digamos assim. E as crianças conseguem ser particularmente cruéis. Cruéis, exatamente. E, portanto, esse é um em aspecto... determinadas idades. E pronto, e essa cirurgia é também uma forma de as ajudar a ultrapassar situações que podem ser complicadas. São idades muito sensíveis. Muito sensíveis, sim. Também temos tido algumas adolescentes com problemas a nível de coluna e, portanto, com as mamas muito grandes e que têm que fazer mesmo a operação e, portanto, aí também interfere muito a nível da autoestima, porque estamos a falar de meninas com 14, 15 anos que já se sentem com um corpo disforme e claro que sim, que influencia positivamente. Acha que a preocupação com a imagem está a começar cada vez mais cedo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós hoje em dia já vimos crianças com 10, 11 anos deprimidas porque não têm o corpo perfeito, porque não se sentem bem no corpo que têm, com distorção completa da imagem corporal. Sim, cada vez é mais cedo. E o que é que pode estar a falhar para que isso aconteça? O preenchimento do vazio, o preenchimento do eu, o preenchimento de quem eu sou e como me posso preencher por mim e não com a aprovação dos outros ou pelo reconhecimento dos outros. Estas meninas precisam que alguém as ajude a se aceitarem e a se reconhecerem. E se elas estiverem bem, elas vão aceitar muito mais facilmente tudo aquilo que têm. Doutora Bárbara, já vamos continuar a conversar. Continua connosco a doutora Bárbara Ramos Dias, é psicóloga, veio aqui ajudar-nos a perceber um pouco o recurso à cirurgia plástica, em que é que pensa, quem a ela recorre. Doutora Bárbara, falava-se agora do peso das redes sociais, do peso da tecnologia. É de facto um peso? É para a imagem. Um peso para a perfeição, mais uma vez, não é? E, portanto, há a necessidade de postar cada vez mais fotografias com o corpo mais perfeito e por isso, obviamente, que influencia imenso as redes sociais. Há pouco falávamos da questão do vazio, do preencher um vazio, necessidade essa que se reflete sobretudo nos mais novos. Como é que se ajudam os pais dessas crianças a preencher ou a ajudar a preencher esse vazio? Que técnicas é que existem? Que forma é que há de as ajudar? Muitos pais procuram-me exatamente para ajudá-los nessas situações. Como é que eu posso ajudar o meu filho a melhorar a autoestima? Primeiro que tudo, há que perceber como é que é a personalidade da criança, quais são as motivações da criança, quais são os talentos da criança e quais são os seus pontos fracos ou os seus pontos a melhorar. Percebendo isto, nós conseguimos trabalhar com os pais e com a criança de uma maneira completamente diferente. Porque se a criança precisa de reconhecimento, então nós vamos dar esse reconhecimento. Se a criança precisa de ter prazer em tudo aquilo que faz e se sentir segura, então nós vamos dar isso. E, portanto, todos nós somos diferentes e temos personalidades diferentes. A primeira coisa é perceber qual é a necessidade daquela criança. E muitas vezes os pais dizem, eu eduquei-os de maneiras iguais, são todos iguais, não percebo porque é que este tem baixa autoestima, aquele tem a autoestima mais elevada, o que é que eu fiz, o que é que eu posso fazer? É porque somos todos diferentes e temos todas necessidades diferentes. Então o que os pais, primeiro que tudo, têm que fazer é estar mais presentes. Muitos adolescentes queixam-se, e eu percebo, porque nós temos uma vida a correr, eu também tenho 3 filhos, também sei como é que é, mas muitos se queixam que os pais não os veem a estudar, que não os veem a brincar, que não vão ver aos desportos, e isso vai construindo um vazio dentro da criança. De certa forma, não demonstram interesse pelas suas que eles fazem, exatamente, pela sua vida. Exatamente. Porque também têm uma vida. Ou porque nos vêm mostrar uma coisa, olha, aprendi isto hoje, está bem, eu já vejo, estou só aqui a acabar de cozinhar. E, portanto, a criança fica ali sem saber o que fazer, ou porque nos vem mostrar um jogo e nós, é um jogo, não me interessa nada do jogo. Não, é mostrar interesse pelos interesses da criança. Aí é logo. E depois é estar atento a todos os sinais. Se há uma mudança de comportamento alimentar, se há uma mudança de comportamento no sono, se não quer ir à escola por algum motivo. Portanto, estar atento. E isso é o principal papel dos pais, é atenção e emoção. Outra coisa que também acho muito importante é estabelecer limites e regras.
Muitos pais acham, ai não, porque senão eu estou sempre a ralhar, porque senão eu estou sempre a dizer que não. Eles precisam dessas balizas. E se eles não sentem esses limites, essas balizas, o vazio deles ainda vai ser maior, porque não sabem para onde é que é onde ir. Portanto, eles precisam de saber que podem ir até aqui, que podem ir até ali e fazer isto ou não fazer aquilo. E ao contrário daquilo que nós possamos pensar do não, porque eu vou estar sempre a refilar, nós podemos dar-lhes essas balizas, essas regras, esses limites, de forma assertiva e que eles percebam sem ser preciso ralhar. No início da nossa conversa, a respeito, lá está, das preocupações com a imagem, com o corpo, falou da questão da anorexia, da bulimia, muitos casos que vão parar a essas situações mais extremas, no fundo. E nesses casos, como é que se atua? Até porque, lá está, há sempre o encobrimento, há sempre o esconder aquela situação. Como é que se pode atuar nesses primeiro casos? Primeiro que tudo, lá está, os pais vão notar com certeza diferenças no comportamento, seja alimentar, seja do sono, seja do que for. E depois, assim que nos apercebermos disso, é começarmos a valorizar, não pelo exterior, porque muitos pais dizem, mas eu até digo que ela é tão magrinha. Só que os miúdos, quando ouvem ela é tão magrinha, ou ele é tão magrinho, entra e sai. Não sentem, não acreditam. Porquê é que nós temos tantas crianças tão bonitas e com uma autoestima baixa? Porque são sempre reconhecidas pela sua beleza exterior. E quanto mais reconhecidos pela beleza exterior são, mais vazios se sentem. Então o que é que eu aconselho muitas vezes aos pais? Que os valorizem pelo comportamento, pela atitude. Tu és lindo porque me ajudaste a fazer isto. Tu és maravilhoso porque ajudaste o teu irmão, ou porque fizeste isto pela tua amiga, ou porque tiveste esta nota, e não pelos teus caracóis que são lindos ou pelos teus olhos que são magníficos. Porque isto gera na criança uma necessidade de ser tão perfeito, que cria um vazio. Não sei se responde. E nos adultos? Nos adultos a mesma coisa. Trabalho muito com a imagem distorcida do corpo, e um exercício que eu utilizo muito é desenhar o contorno do corpo em papel de cenário. E, portanto, eu peço à criança, ao adulto, ao adolescente, o que for, para se desenhar no chão como imagina que é. E claro que as pessoas que têm perturbações de alimentares ou a esse nível desenham-se muito mais gordas, com joelhos assim, com barrigas assim. E depois o que eu faço a seguir é, com outra cor, peço que se deitem e com outra cor vou contornar. E peço então que saiam e que vejam. E quando vão ver o contorno imaginário e o contorno real. E há aí um choque enorme. Eles olham e dizem, o quê? Mas eu sou assim. Não, não pode ser. Mas tu sentiste, eu passei-te a caneta, fiz o contorno do teu corpo e, portanto, tu percebeste que era mesmo aquilo. E só assim, a verem a realidade, e este exercício também pode ser feito no espelho, é que eles começam a ter percepção de que, afinal, o seu corpo não é aquilo que eles imaginam. Mas mesmo assim ficam desconfiados. E, portanto, é com técnicas destas que nós podemos ajudar a reconhecer o próprio corpo. Doutora Bárbara, agradeço a sua passagem aqui pelo Saúde em Dia e pela ajuda que nos deu a esclarecer esta importância da aceitação do eu e da questão da valorização da autoestima.